Voltamos então para começar a nossa transmissão da Margem Sul. Quero dizer a todos, Ele está vivo, o nosso Senhor está vivo. Estamos aqui para celebrar a vida que Cristo nos deu através da sua morte e a sua ressurreição. A todos dizemos as boas-vindas, estamos muito felizes de estar com todos aqui nesta tarde. Eu espero que Deus fale aos vossos corações. Eu espero que Deus traga alento, conforto, paz para os vossos corações nessa tarde, à medida que ouçam a palavra que vai ser cantada, proclamada, que será dita em oração ao nosso Deus, e que todos tenham uma tarde abençoada junto conosco aqui da Margem Sul. Nós somos uma missão da Igreja da Lapa, e juntos aqui na Margem Sul estamos a proclamar o reino de Deus através da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas de todas as religiões estão convidadas a ouvirem, a meditarem, a ponderarem aquilo que vai ser proclamado, dito, declarado, através da exposição das escrituras que leremos nessa tarde, das músicas que serão cantadas, das famílias e das orações, das famílias em oração que vão estar compartilhando a palavra de Deus nessa tarde. Sejam todos bem-vindos, é um prazer mais uma vez fazer essa transmissão. Nós vamos começar dessa forma mais uma vez. Nós temos feito isso, nós estamos sempre trazendo uma sugestão de livros. E hoje, antes de começar o nosso culto, eu quero trazer a sugestão da semana. É um livro pequeno, ok? Deve ter pouca aí, umas 2.000 páginas talvez, é um livro pequeno. Em uma semana, tu consegues ler esse livro, porque você começa a ler o livro e não para. Ele fala sobre a tríade da interpretação das escrituras. É um dos meus preferidos autores. Kostenberger, né, junto com Patterson, não é Patterson, é Patterson. Eles escreveram sobre interpretação bíblica. É um livro que é feito para acadêmicos, sim, mas lendo o livro, nós entendemos que é para toda a igreja. Toda a igreja precisa entender como ler e interpretar as escrituras de acordo com a grande tradição cristã e, principalmente, de acordo com a proclamação dos apóstolos. Então, esse é o livro que nós estamos sugerindo. Você consegue ir pelo Kindle, pela Zondervan também, tem e-books, e você também pode pedi-lo pela internet. Não é muito complicado. Nesses dias eu não sei como é que... Bom, em algumas instâncias está difícil, né, a entrega de algumas coisas, mas eu pedi um livro esses dias e uma semana chegou aqui. Então, isso pode acontecer contigo também. Está aí a nossa sugestão para a semana, Kostenberger, a tríade da interpretação, Invitation to Biblical Interpretation, ok? E que Deus abençoe a todos. Também quero dizer que vocês também podem entrar no site do Desiring God e baixar de graça o novo livro do John Piper sobre o coronavírus, né? Ele fala sobre a crise que nós estamos passando e a soberania de Deus. Também pode ir lá no desiringgod.org e fazer o download de graça. Também tem audiobook para aqueles que gostam de ouvir o livro, também é de graça, tá bom? Você pode ir no Logos, no desiringgod.org, você pode ir em vários sites, logo a Fiel do Brasil também já está a traduzir o livro e eles também vão disponibilizar de graça o e-book na internet. Então fique atento, se não lê em inglês também, acredito que por essa semana o livro em português estará disponível a todos também. E que Deus nos abençoe assim nesta semana. Vamos começar então o nosso culto solene. Eu quero chamar a minha família aqui. Nós vamos começar com a recitação. Eles já estão preparados para participar? Lucas 24, versículo 1 ao versículo 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram.
Porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Amém. Vamos orar. Seu Deus e Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade, por estarmos em família. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias que está a assistir a transmissão, as famílias da nossa igreja, que hoje comemoram que Jesus Cristo está vivo e vive eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois vivo eternamente está. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria de convidar todos a abrirem as vossas Bíblias em Jonas, capítulo 2. Nós leremos de 2 a 9. Jonas, capítulo 2, de 2 a 9. Vamos ler a palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia em casa, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no Velho Testamento, já no final, né? Quase no começo do fim do Velho Testamento, livro do profeta Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, nós leremos dos versículos de 2 a 9. Jonas, capítulo 2, de 2 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. E disse na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se corrompem. Sobre mim, para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã e abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor Jesus pertence a salvação. Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria de convidar nesse momento a todos aqueles que estão em casa, a família Xavier. Eles vão nos dirigir enquanto nós cantamos Resgatado da Culpa. Os meus olhos não viram a cruz, as minhas transgressões estavam lá. Resgatado da culpa, eu só posso cantar o perdão que essa morte me dá. Lá na cruz, homem que era Deus padeceu pelo homem vulgar, tirou-me dos meus e abriram-se os céus. Está no sangue o convite a entrar. O sepulcro aberto eu não vi, mas toda a minha fé vem de lá. Então louvo tal feito e só posso cantar salvação que essa vida me dá. Lá na cruz,
O homem que era Deus padeceu pelo homem vulgar. Tirou-me dos réus, que abriram-se os céus. Está no sangue o convite a entrar. A ascensão não foi vista por mim, mas um dia subirei para lá. Meu futuro será um constante cantar, louvar esse eterno me dá. Lá na cruz, um homem que era Deus padeceu pelo homem vulgar. Tirou-me dos réus e abriram-se os céus. Está no sangue o convite a entrar. Vamos passar agora para a família Teles e eles vão fazer uma leitura responsiva da palavra de Deus no Salmo 118 das Escrituras. Uma leitura responsiva com a família Teles. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por elas entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Oh, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos agora, meus irmãos, mais uma vez, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus com a família Xavier e também cantaremos ao Senhor. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que dom de
Jesus, meu Redentor. Não há do céu maior prova de amor. Nele a justiça do Pai se satisfaz. Amor sem fim, profunda e imensa paz. Eu cantarei, espero só em Cristo. O que sou está preso ao que Ele é. Oh, que estranho e divino, oh, que belo destino. Não mais eu, mas Cristo em mim. A noite é escura, mas não estou mais sozinho, pois junto a mim Jesus caminhará, e lutarei na força e na fraqueza. O meu amor, seu poder brilhará. Eu cantarei, é bom o meu pastor. Quando eu clamar não falhará. A noite clareou, Jesus ressuscitou. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não temo mais, já tenho o seu perdão. Certo o céu, o preço pago foi. Seu próprio sangue verteu para me espiar, e ressurgiu para a morte sepultar. Eu cantarei, a culpa foi vencida. Jesus é para sempre o meu clamor. A corrente quebrou, cantarei, livre estou. Não mais eu, mas Cristo em mim. A cada passo irei seguir Jesus, pois prometeu a casa me levar. A cada dia me santificará, até no trono alegre o contemplar. Eu cantarei, espero só em Cristo. A sua glória sempre irei louvar. Quando Deus me chamar, ainda assim vou cantar. Não mais eu, mas Cristo em mim. Glória a Deus, não mais eu, mas Cristo em mim. Louvado seja o nosso Senhor pela mensagem cantada e pela mensagem da palavra de Deus lida neste momento. Eu vou convidar a família Leal, neste momento, para se prepararem. Logo após a oração pastoral, os irmãos lerão Mateus 28, de 1 a 10, e também farão uma intercessão em nome da congregação da nossa igreja, tá bom? Vou fazer uma oração agora, que é uma oração intercessória pastoral na nossa liturgia. O nosso pedido de oração como igreja nesses últimos dias tem sido que Deus proteja os profissionais de saúde, os policiais, aqueles que cuidam do necessitado, que Deus abençoe o nosso país, os nossos governantes, que Deus abençoe aqueles que estão neste momento doentes e que Deus nos ajude a passar por esta crise. Vamos orar por todos os membros da nossa igreja, pelo nosso país, pelo nosso continente, orar para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Cremos na ação de Deus, por isso oramos aquele que pode fazer algo, porque a nossa oração, como disse algumas semanas atrás, ela não muda os planos de Deus,
mas ela muda as coisas. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Deus, de podermos chegar diante da Tua presença. E na Tua presença, ó Deus, elevar as nossas petições. Nós estamos, ó Pai, em um momento de dor, de separação, onde vemos que muitos estão a sofrer, ó Deus, e aqueles que foram vocacionados, ó Pai, para cuidar dos doentes também sofrem. Nós queremos pedir, ó Deus, pelos médicos do nosso país, pelas enfermeiras, por todos aqueles que de alguma forma contribuem para que aquele necessitado na sua saúde seja atendido, ó Deus, com dignidade. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre os médicos, enfermeiros e todos os profissionais. Pedimos a graça e a misericórdia no Senhor, a consolar os corações daqueles que sofrem neste momento. Clamamos, ó Deus, a misericórdia do Senhor para que essa peste, ó Deus, se vá. Para que, ó Deus, pela graça do Senhor, o Senhor controle, ó Pai, as ações dos governos, dos líderes, ó Deus, das nações, inclusive da União Europeia, ó Deus, para que o necessitado, ó Deus, encontre neste momento alívio para a sua dor. Mas pedimos, acima de todas as coisas, que o próprio Deus venha colocar o amor ao Senhor acima de todas as coisas em nossa nação. Pedimos, ó Deus, que muitos venham crer e conhecer no Senhor e conhecer o Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, terem nele todo o conforto que precisam. Pedimos, ó Deus, nesta tarde, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe o nosso continente, que a graça do Senhor seja visível e tangível, ó Deus, em todas as áreas aqui em Portugal. E, acima de tudo, que os corações dos portugueses, ó Deus, aqui espalhados, ó Deus, por vários países, reconheçam, ó Pai, a graça e a misericórdia do Senhor. Ó Senhor, dá-nos do teu amor, da tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja, pedimos que o Senhor esteja as abençoando, cuidando, provendo aquilo que elas precisam, ó Deus, neste momento. E que o amor de Deus esteja enchendo os nossos corações de sabedoria, de amor e de paz. E agora, Deus, quando formos ouvirmos a tua palavra, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Mais uma vez eu repito, em Mateus 28, de 1 a 10, a família Leal fará a leitura e uma oração. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lhe tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-se aos seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, e dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado por este milagre, Pai, que é incomparável. Tu levantaste o Senhor Jesus dos mortos. Obrigado, Pai, pelo teu amor que fez com que isto acontecesse por nós. E, Pai, perdoa-nos tantas vezes que nós não damos a importância devida a isto, Pai. Que estamos distraídos com coisas que têm muito menos importância. Peço-te, Pai, que tu faças o milagre de abrir os olhos dos nossos corações, nosso entendimento, que nos deixes sabedoria e entendimento para ouvirmos a tua palavra pregada,
que ela ganhe fruto no nosso coração, Pai, que nós sejamos cada vez mais conformados à imagem, ao caráter do Senhor Jesus. Peço que abençoes o teu servo, o pastor Diego, que ele possa proclamar a palavra fielmente, somente a palavra, que tu possas falar através dele, Pai. Que lhe dês sabedoria, compaixão, o amor, para que ele possa fazer de uma forma que também nos mova os nossos corações. Abençoa todos aqueles que estão a ouvir, Pai, todos aqueles que vão ouvir, e que nós possamos ser cada vez mais a luz e o sal deste mundo que tanto precisa de Ti. Peço todas estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei porque o amor foi revelado de um ser a quem os anjos culto dão, porque qual bom pastor quis procurar a fim de nos livrar da perdição. Mas isto eu sei, nasceu qual criancinha na pobre manjedoura de Belém, como homem puro e nobre andou na terra, o Salvador que rejeitaram com desdém. Não sei avaliar o preço amargo da paz perene que Ele nos deixou, nem compreendo como quebrantado na rude cruz que seu coração ficou. Mas isto eu sei, que alenta as almas tristes e purifica o mais vil pecador. Ao sobrecarregado traz alívio, pois sempre permanece o mesmo Salvador. Não sei se os povos hão de recebê-lo, ou quando regerá seus corações, como há de preencher perfeitamente de sábio e simples as aspirações. Mas isto eu sei, verão a sua glória, do sofrimento fruto há de brotar. Em ti alegre a luz do céu radiante, o Salvador trará quando Ele aqui voltar. Não sei prever o que nós sentiremos, maravilhados ante o resplendor daquele ser a quem nós tanto amamos e nos apraz ouvir a voz de amor. Mas isto eu sei, que em jubiloso canto os céus e a terra juntos louvarão
ao contemplar em majestade e glória o Salvador real a quem adorarão. Busque a sua Bíblia em casa, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus e o que ela significa para nós hoje. Vamos ler então a palavra de Deus, que nos diz, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-me no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, nós agradecemos, ó Deus, a tua palavra que nos foi revelada. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Prepare as nossas vidas, ó Deus, para que o Espírito nos ensine o que o Evangelho quer nos dizer, o que foi inspirado através do apóstolo João para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela entra no mais profundo do âmago do ser humano e ensina aquilo que precisamos saber. Nós sabemos, meus irmãos, que naqueles dias da ressurreição havia muito medo, pois os discípulos acabaram de ver o seu mestre crucificado pelos romanos por causa daqueles que o condenaram, dizendo que ele blasfemava por dizer ser o Filho de Deus, os judeus. Por causa disso, eles se escondiam. E nesta narrativa, nós vemos algo muito importante que João quer nos ensinar. João quer nos dizer, a ênfase disto tudo é esta: felizes, cheios de paz. É isso que quer dizer bem-aventurados. Felizes e cheios de paz são aqueles que não viram, mas creram. Eu espero nessa tarde, meu querido, após a explicação desta palavra, que o próprio Jesus apresente-se ao teu coração e que o próprio Jesus faça em ti uma obra tamanha que haja fé no teu coração para crer nele como o ressurreto Senhor da glória. O ressurreto que foi crucificado pelos pecados daqueles que creem, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Essa narrativa nos mostra que há a brevidade da vida. A cruz nos mostra que a nossa vida é breve. Mas a ressurreição também nos mostra que a nossa morte também é breve. Em que sentido? Há uma brevidade na morte. A morte para Cristo durou 3 dias. A morte para muitos durará um tempo
biblicamente falando, depois que saímos desse plano físico, não há tempo e espaço, então um dia é como 1000 e 1000 é como um, por causa do próprio caráter eterno do Senhor. No entanto, vai haver coisas na Bíblia que vão nos mostrar que essa ressurreição aqui é a fundamentação da nossa fé. E o que pode acontecer na vossa vida nesta tarde é que a sua vida pode ser transformada por um encontro com esse Jesus ressurreto. Vamos pensar um pouco naquilo que aconteceu naqueles dias. Vamos pensar nesses termos. O primeiro ato dessa narrativa, a primeira demonstração dessa história que acabamos de ler é a incredulidade de todos nós. Todos nós temos um coração incrédulo. E precisamos da graça de Deus para crer. Precisamos de um ato divino para crer. E por isso esse ato divino vem através de uma proclamação da verdade, como tenho feito nesta tarde para o seu coração. E a minha oração é que Jesus use essas palavras para trazer fé ao teu coração. Olha o que aconteceu. Tomé, depois que o Senhor Jesus apareceu para os 12, naquele dia da ressurreição, ele não estava junto com os outros apóstolos. Não sabemos onde ele estava, não sabemos se ele fugiu. O fato é que ele não estava com os outros apóstolos quando Jesus se apresentou a eles. Nesse momento, entretanto, os apóstolos disseram para Tomé: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. E é óbvio, se tu leres a narrativa, tu verás que João diz que quando os discípulos se encontraram com o Senhor, eles viram as marcas nas mãos, eles viram a ferida do lado esquerdo do Senhor Jesus, eles viram as marcas nas mãos e nos pés. E quando eles contam para Tomé o que eles viram, Tomé responde: olha, eu só creio se eu ver. Esse é o coração do ser humano. Nós só cremos o que vemos. Esta é a nossa incredulidade. Esta é a incredulidade de todos nós. No entanto, a própria vida nos mostra que algo que não vemos pode ter total controle sobre as nossas vidas. Vou dar um exemplo simples dos nossos dias. Não podemos enxergar o coronavírus. No entanto, ele pode controlar a nossa saúde. Não podemos ver aquilo que está ao nosso redor e aquilo que controla as nossas vidas, como o ar que respiramos. Nem tudo aquilo que é visível realmente é parte da nossa realidade. Ou seja, há coisas que não vemos que são completamente parte da nossa realidade. No entanto, isto que vos falo é muito mais profundo. É a incredulidade de olharmos para tudo que vemos ao nosso redor, o mundo e todas as coisas, os oceanos, os animais, toda a criação, e pensar que Deus não fez todas essas coisas. Muito mais além disso, é não crer na mensagem que os apóstolos pregaram ao mostrar, a proclamar que eles mesmos foram testemunhas tanto da morte quanto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa incredulidade está nos nossos corações. É por isso que Tomé diz: olha, se eu não vir, eu não crerei. No entanto, meus irmãos, o nosso Deus é misericordioso e bom e não nos deixa na nossa incredulidade. O Senhor, Ele nos ama tanto que não permite que nós vivamos a vida toda na nossa incredulidade, e aqueles a quem Ele ama, Ele se revela tirando a incredulidade do coração. Olha o que acontece na palavra de Deus. Eles estavam a portas trancadas por causa da incredulidade. E agora, não somente a de Tomé, mas dos apóstolos também. Depois de virem o próprio Senhor ressurreto dos mortos, eles ainda tinham medo. Entravam numa casa e se trancavam. Estavam em isolamento. Palavra muito comum nos nossos dias. No entanto, meus irmãos, por causa do medo e não por causa de uma prevenção. Estavam, sim, a se esconder dos romanos, que era uma causa justa. No entanto, meus irmãos, estavam a portas trancadas. Ah, meus queridos, esse detalhe na narrativa nos mostra que nada impede o Senhor Jesus de chegar aos seus.
A palavra nos mostra que Jesus, passado 8 dias, na outra semana, quando Tomé estava com eles, Jesus se apresenta no meio deles. E ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus confronta a incredulidade de Tomé. Jesus confronta a incredulidade daqueles a quem ele ama com a própria presença da sua ressurreição. Jesus, que tinha dito para todos os apóstolos que ele morreria, que ele seria crucificado e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e mesmo assim eles não puderam crer por causa da incredulidade do coração do ser humano. Jesus confronta a incredulidade deles com a sua própria ressurreição. E ele diz para Tomé: Tomé, põe o dedo aqui, vê as minhas mãos, chega também e põe no meu lado. E olha a frase do Senhor Jesus, que ecoa através dos séculos até os nossos corações: não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Meus queridos, quando Jesus faz esse confronto, ele não vem como inimigo, ele vem com a paz. Essa paz que a palavra de Deus, que entendemos na palavra de Deus, que é o shalom de Deus, a harmonia, a perfeição, a sapiência de que Deus está do nosso lado, seja qual for a situação, mesmo como nós, ou sendo nós ainda pecadores, Deus nos ama. E aquele para quem Jesus se apresenta é uma dádiva de fé. E ele nos confronta com a realidade da ressurreição. Ele nos confronta com a realidade de que ele é o Cristo prometido de Deus, que foi profetizado em todas as Escrituras, e que naquele momento aparece em carne e osso, com as feridas, diante dos apóstolos, para mostrar que a morte não teve vitória sobre o Filho de Deus. Muito pelo contrário, a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, e todo aquele que crê tem no sangue de Jesus o perdão dos pecados. Jesus se apresenta para Tomé, Jesus se apresenta para ti hoje, na tua sala, na tua casa, aonde tu estás, com a mesma mensagem: Jesus está vivo, e aquele que crê nele viverá para sempre. Jesus está vivo, e aquele que crê nele terá a paz de Jesus, não a paz do mundo, mas a paz que Jesus entrega a todo aquele que crê. A Bíblia é muito clara em relação a esse encontro com Deus. É encontro porque realmente é um choque. Quando Jesus apresenta a realidade da sua ressurreição para cada um de nós, não podemos continuar a mesma pessoa. Veja o que acontece com Tomé, mesmo sendo discípulo, tendo andado com o Senhor, a incredulidade tomou conta do coração dele. Mas olha o que acontece neste momento, quando Jesus se apresenta para Tomé. Quando Jesus entra na sala, proclama a sua paz e confronta Tomé com a realidade da ressurreição, nós vemos que o arrependimento do incrédulo, que agora crê. O crédulo aparece. O incrédulo morre. O arrependimento do incrédulo que crê. Esta é a realidade daquilo que vemos. Tomé diz uma frase que é um resumo de todas as Escrituras em relação ao Senhor Jesus Cristo. Senhor meu, Deus meu. Tomé, ao dizer isso, ele evoca profecias do Velho Testamento, como, por exemplo, o Salmo 35, versículo 23, que diz que, ó Senhor, se levanta, literalmente, se levanta como alguém que está morto, se levanta e desperta para me trazeres a justiça, por causa da minha causa, Deus meu
e Senhor meu. Em outras palavras, Tomé está dizendo que Jesus é o Deus do Velho Testamento que se levanta pela causa dele, que é pecador e incrédulo, e ele clama: só o Senhor pode me ajudar nesse momento, Senhor meu, Deus meu. Ele declara que Jesus é Deus, ele declara que Jesus é o Senhor do universo, ele declara que Jesus é dono de todas as coisas, inclusive de cada ser humano que está na face da terra, é dono da criação, é dono dos mares, é dono de todos os seres viventes, é dono de todo o universo. Jesus é o Senhor, ele declara. Ora, o Salmo 88:1 também diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e noite clamo diante de ti. Ó Senhor, é o clamor de Tomé naquela tarde, naquele dia, naquele momento. Meus irmãos, a palavra de Deus também diz em Colossenses 1:19 e 20, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus, na sua ressurreição, na sua morte e na sua ressurreição, ele nos mostra que ele é Senhor do universo e que por causa do sacrifício e que por causa da ressurreição que ele nos trouxe, ele consegue reconciliar tudo no universo de volta para com o Pai, para aqueles que creem numa relação eterna com o nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que mesmo sendo homem, morreu na cruz, sendo homem e Deus. Sofreu como homem, sim, mas era o Filho de Deus. Quando Tomé, livre então da sua incredulidade, clama: Senhor meu, Deus meu, ele declara que Cristo é Deus e que ele é o Senhor de todas as coisas. E mediante a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, reconcilia com Deus todo aquele que crê. Meus irmãos, há um dos pais da igreja que eu amo, que eu estudei bastante até no seminário, e tem influenciado a minha vida, pois ele defendeu brilhantemente a doutrina da Trindade, logo no começo da igreja. Ele viveu dos anos 329 a 389. Gregório de Nazianzus, um dos pais da Capadócia, ele disse sobre o nosso Senhor Jesus Cristo: ele ora, mas ouve oração. Ele chora, mas faz com que as lágrimas cessem. Ele pergunta onde Lázaro estava posto, pois ele era homem. Mas ele ressuscita Lázaro, pois ele era Deus. Ele é vendido, e muito barato, pois é apenas por 30 moedas de prata. Mas ele redime o mundo, e isso por um grande preço, pois o preço era seu próprio sangue. Como ovelha, ele é levado ao matadouro, mas ele é o pastor de Israel, e agora também do mundo inteiro. Como cordeiro, ele está calado, mas é a palavra, e é proclamado pela voz de quem clama no deserto. Ele está ferido, mas cura todas as doenças e enfermidades. Ele é levantado e pregado na madeira de uma árvore. Mas pela árvore da vida, ele nos restaura. De fato, ele salva até o ladrão crucificado com ele. De fato, ele envolveu o mundo visível na escuridão. Ele recebe vinagre para beber misturado com fel. Quem? Aquele que transformou água em vinho. Destruidor do sabor amargo, que traz doçura. Ele dá vida, mas tem poder para recuperá-la. É o véu rasgado, pois as misteriosas portas do céu se abrem, as pedras estão partidas, os mortos ressuscitam, ele morre, mas dá vida, e por sua morte destrói a morte. Ele está enterrado, mas ressuscita. Ele desce ao inferno, mas cria almas. Ele ascende ao céu e voltará para julgar vivos e mortos.
Por isso, meus irmãos, Jesus responde à reação, à fé que ele mesmo dá para Tomé. Disse-lhe Jesus, com uma certa ironia, cheia de verdade: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E isto foi registrado para que todos creiam, para que creiais, aquele que lê, aquele que ouve essa proclamação, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, nós temos a vida eterna. Hoje Jesus confronta a nossa incredulidade. Eu não sei onde você está, qual a situação, não sei como você está ouvindo essa transmissão, mas eu posso perguntar-lhe se há incredulidade no teu coração. Jesus hoje te chama para a fé. Se és um daqueles que Deus se revela pela graça dele, hoje Jesus pode colocar fé no teu coração para dissipar toda a incredulidade. Saia da prisão do seu intelecto. Saia da prisão da tua alma e creia no Senhor, que é o teu Criador. Saia da prisão da sua própria experiência, pois ela marca a sua vida de maneira negativa por causa das consequências noéticas do pecado que está por todo lado neste mundo. E mesmo assim, e por causa disso, não conseguimos enxergar a graça de Deus que está por todo lado, em todo mundo. Muitos estão fechados em suas casas, mas os passarinhos continuam a cantar, o mundo continua a girar, as estações continuam a vir e Deus continua a reinar. Hoje, livra-te de ti mesmo, entrega-te completamente àquele que ressuscitou. É por isso que quando Lutero fala sobre essa relação de pensarmos ou refletirmos sobre a salvação, ele nos diz o seguinte: sempre que estás ocupado a pensar sobre a sua salvação, deixe de lado todas as curiosas especulações da insondável majestade de Deus, todas as cogitações de obras, tradições, filosofias e até mesmo a lei de Deus. Corre direto para a manjedoura e abrace e contemple Jesus a ensinar, a morrer, a ressuscitar, a subir acima de todos os céus e ter o poder acima de todas as coisas. Desta maneira, tu serás capaz de livrar-te de todos os terrores e erros da tua alma, como quando o sol afasta a escuridão das nuvens. Hoje, se Cristo fala ao teu coração e pela fé tu contemplas aquilo que não vês, mas que sabes que é real, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e tu crês nisso, hoje entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Clame também, onde tu estás, crente ou não crente, frequentador de igreja ou não frequentador de igreja, clame de onde tu estás: Senhor meu, Deus da minha salvação. Tenha vida em nome dele. Clame e tu serás salvo. Jesus, ao ser confrontado com a morte, na morte do seu amigo Lázaro, disse para sua irmã: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aqueles que já creem, deleitem-se na realidade da nossa condição de sermos abençoados por Deus. Benditos são aqueles que não viram, mas creram. Hoje é o dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Celebremos então a bênção, não por bondade nossa ou por qualquer justiça que tenhamos praticado, mas a bênção de sermos confrontados com a ressurreição de Cristo. Ele está vivo, ele vive eternamente, ele é o Senhor de todas as coisas e nós pertencemos a ele. Abençoados, sim,
Porque como os apóstolos também fomos chamados a proclamar esta mesma mensagem, dizendo pelos telhados, aonde formos e onde estivermos, Jesus Cristo está vivo e vive eternamente. Hoje, se Cristo entra na sala da tua casa e diz para ti, paz seja contigo, não endureças o teu coração, creia e tu serás salvo. E para aqueles que já creem, abracem a verdade de que somos benditos, não por causa de nós, mas porque Ele nos amou. E por nós morreu e ressuscitou. E que todos juntos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos dizer, Deus meu, Senhor meu, ou melhor, Senhor meu dono, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a cada um daqueles que ouvem a palavra e aguardam em seus corações, hoje e para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito esteja com todo aquele que crê que Ele está vivo, hoje e para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família nesta tarde. Obrigado pela sua paciência, atenção. Que Deus abençoe todos aqueles que ouvirão ainda esta mensagem e que Cristo, que está vivo, seja o dono do teu coração nesses dias de desespero, falta de esperança. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação. Se quiseres entrar em contato conosco, deixe uma mensagem no Facebook, deixe uma mensagem, peça oração, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para servir a comunidade da Margem Sul. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.